Saudações a vocês que me acompanham neste canal. Mais um vídeo dedicado às meditações de Marco Aurélio. Chegamos à nota ou meditação de número 12 do livro 2 da obra que o imperador filósofo escreveu de si para si. Essa espécie de diário filosófico espiritual de que estamos tratando nesta série de vídeos. Muito bem, nós vamos ver que esta nota tem algo que a aproxima de um livro da Bíblia bastante famoso, o chamado Koheleth, ou Eclesiastes, porque fala-se da fugacidade da vida, da fugacidade de tudo quanto existe e da vacuidade de muitas das coisas que são prezadas na sociedade humana. Vejamos o que diz Marco Aurélio a esse respeito. 12. Como tudo se desvanece depressa, no universo, o nosso ser, no tempo, a nossa memória. E do mesmo modo, os objetos sensíveis que nos seduzem pelo prazer, ou nos aterram pela dor, ou provocam, pelo seu esplendor, a nossa admiração. Como podemos prender o pensamento a coisas tão vis, desprezíveis, abjetas, podres, mortas? E que gente é essa cuja opinião e voz nos dá a glória? O que é a morte? Se a considerarmos como realmente é, e, por uma abstração do pensamento, a separarmos dos fantasmas de que ordinariamente a cercamos, veremos que se trata apenas de um fenômeno natural. E só uma criança tem medo de um fenômeno natural. E, mais ainda, um fenômeno natural e útil à natureza. Como e por que parte de si mesmo pode o homem atingir Deus? E qual deve ser a disposição da sua alma para o conseguir? Tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que pode ser acompanhada, como em todos os vídeos, pela descrição aqui embaixo. Muito bem. Vejamos o que Marco Aurélio está dizendo aqui para si mesmo, quais são os princípios do estoicismo em que ele toca, de que maneira esta reflexão pode nos ajudar a entender nossa própria condição atual. O fato de que tudo se desvanece depressa, de que tudo se esvai de maneira bastante rápida, a fugacidade de tudo quanto existe é observado por todos, é uma observação universal. E aqui ele diz que no universo se esvai o nosso ser, flui o nosso ser, vai embora o nosso ser. Por ser aqui, ela está traduzindo sômata, que são corpos, então o nosso corpo se esvai no universo, se desfaz em elementos, decomposto, e se perde nessa imensa mole de matéria. É isso que quer dizer no termo, no grego original. E no tempo a nossa memória, nos éons a nossa memória, no tempo que corre de maneira inexorável. Então também nossas lembranças se vão, tanto as lembranças que temos em nossa mente, quanto as lembranças da nossa pessoa por parte dos que nos cercam. E do mesmo modo, os objetos sensíveis, que podem ser apreendidos pelos sentidos, que nos seduzem pelo prazer ou nos aterram pela dor. Também esses objetos que nos parecem tão sedutores ou tão aterradores, esses objetos que nos atraem ou nos excitam a repulsa, vão se desfazer, vão se perder, e esta é uma reflexão que nós devemos ter sempre a nosso alcance, à nossa mão, para que não caiamos, nem num medo excessivo, nem em uma tentação de obter essas coisas prazerosas. Então, tanto a dor quanto o prazer devem estar subordinadas a considerações interiores, à razão. Então, essas coisas que nos parecem muito aterradoras, muito temíveis ou muito sedutoras, muito atraentes, também vão se perder nessa imensa mole de matéria. Ou provocam pelo seu esplendor a nossa admiração. Mesmo aquilo que nos admira também se perderá, também irá embora. Então, há aqui uma proximidade de ponto de vista com aquilo que se nota, por exemplo, no Eclesiastes, e também indo para algo que Marco Aurélio deve ter
visto de fato, algo com que ele deve ter tido contato, com o pensamento de Heráclito, a ideia de que tudo flui, tudo vai embora, está presente aqui. E aí ele pergunta a si mesmo, como é que nós todos, humanos, né, podemos prender o pensamento, podemos aderir ao nosso pensamento, podemos nos consumir tanto, né, prender nosso pensamento a coisas tão vis, desprezíveis, abjetas, podres, mortas. E os adjetivos de fato são duros, né, essas coisas apodrecem, se desgastam, se desfazem, são arruináveis, são perecíveis, né? Como é que nós pensamos tanto nisso? Como é que nós não consideramos a possibilidade de perda em todas as nossas ações? Como é que nós não vemos essas coisas pelo que de fato são, né? E mais ainda, e que gente é essa cuja opinião em vós nos dá a glória? E a glória que é dada por outrem? Também é dada por pessoas que vão morrer, também é dada por pessoas que têm um tempo sobre a terra, também é dada por pessoas cujo prazo de expiração é breve. As glórias humanas também são brevíssimas, por mais subidas que sejam. A fama também dura muito pouco, no máximo 2 gerações para frente. É o que diziam os antigos, e Marco Aurélio aqui concorda com eles. Então o que é a glória? Também não é nada, né? O Eclesiastes diria: a vaidade das vaidades, tudo é vaidade, isto é, a vacuidade das vacuidades, né? Tudo é vacuidade, vazio dos vazios, tudo é vazio. Então o que é a glória que os outros nos concedem, de que os outros nos revestem? Esses outros estão submetidos às mesmas leis que regem a nossa própria vida, né? Então, o que vale a opinião de pessoas que vão viver tão pouco? E o que é a morte? Pergunta-se Marco Aurélio. E aqui ele vai colocar o olhar racional sobre esse problema humano. Se a considerarmos como realmente é, se olharmos para a morte como o que ela de fato é, despida das falsas noções que muitas vezes estão ali incrustadas, impregnando a coisa, para que nós não consigamos observar o que de fato está à nossa frente, né? Se a considerarmos como realmente é, despida de falsas noções, e por uma abstração do pensamento a separarmos dos fantasmas, das falsas noções, das fantasias, de que ordinariamente, comumente a cercamos, veremos que se trata apenas de um fenômeno natural. A morte é um fenômeno natural, é dada como condição da vida, e a vida como condição da morte, de certo modo. Então as duas coisas estão intrinsecamente ligadas, inseparavelmente colocadas uma ao lado da outra. E a morte, sendo apenas um fenômeno natural, é algo que deve ser visto desta maneira. É evidente que a morte nos aterroriza, é evidente que nós, baseando-nos num senso comum mais ou menos compartilhado universalmente, vemos a morte sob um aspecto negativo. Mas por quê? Dirão os estoicos, né? Porque nós tomamos para nós mesmos uma perspectiva que é totalmente subjetiva, totalmente pessoal. O que nós devemos fazer é um exercício que precisa ser levado a termo com muita frequência, de ver as coisas, ou tentar ver as coisas, por um ponto de vista, por uma perspectiva do cosmos, do universo, porque é esse cosmos, é esse universo, é essa totalidade ordenada que de fato vive, né, e ela trabalha com as suas leis para o seu próprio bem. Nós somos partículas desse universo, partículas fugazes, partículas de breve duração, ainda que conscientes, e temos de nos ver como tal, como tais, como orgânulos, né, como partículas, e não como totalidades. Então, a nossa morte, ele vai dizer, é útil para o todo, é algo que é importante também para a natureza. A natureza precisa de nós apenas por um certo tempo, por um número finito de anos. Depois ela não precisa de nós. Essa totalidade ordenada nos usa, de certo modo, por um certo tempo, e depois
nós vamos embora, e essa morte é importante e útil para a natureza também, ainda que a constatação desse fato seja muito dolorosa para nós que vivemos segundo um critério, segundo um ponto de vista, uma mirada, digamos assim, subjetivos, sempre vendo o nosso único bem como um horizonte que não pode ser ultrapassado. Mas nós devemos ultrapassar esse horizonte e perceber que, sendo partes de um todo, nossa vida e nossa morte estão incluídas em algo muito maior. E só uma criança tem medo de um fenômeno natural. Esta frase é sensacional, né? Só uma criança tem medo de um fenômeno natural, e quase todos os seres humanos, diante da morte, são crianças, né? Cheios de medo, cheios de pasmo, mas o fato é que nós não sabemos exatamente o que é a morte. Os epicuristas gostavam de dizer que a morte não existe porque quando ela vem, nós deixamos de existir. Então, quando ela está, nós não existimos mais. E quando nós existimos, ela não está. Mas, embora a razão possa se deleitar, pelo menos num nível superficial, com esse tipo de pensamento, com esse tipo de raciocínio, eu acho que parece um jogo de palavras, na verdade. E mais ainda, a morte é um fenômeno natural e útil à natureza. A morte importa para a natureza. A morte está inscrita nas leis naturais. Essa totalidade ordenada determinou, digamos assim, o início e o fim da vida e de todos esses indivíduos, de todos esses seres que compõem a parte senciente do todo. Como e por que parte de si mesmo pode o homem atingir Deus? Marco Aurélio pergunta a si próprio. E qual deve ser a disposição da sua alma para o conseguir? Bruna traduz da seguinte maneira, né? Como entra o homem em contato com a divindade? Por qual de suas partes e, sobretudo, como está disposta essa parte do homem? A parte do homem que entra em contato com a divindade, segundo a doutrina estoica, é o to hegemonikon, é a nossa mente diretora que está intimamente ligada com a razão. Então é a nossa parte racional que entra em contato com a divindade. Percebe-se a divindade racionalmente, quando nós estudamos o funcionamento da natureza, o funcionamento do cosmos, da totalidade ordenada. E aí nós percebemos que, enquanto partes diminutas desse todo, ainda que tenhamos a razão, essa centelha divina, nós somos dispensáveis. A nossa vida é vivida durante um certo tempo, levada até o fim por X anos, e depois nós acabamos sendo dispensados dessa missão aqui na Terra. É esta a ideia, né? Então, a ideia de vida eterna não se colocava para a maior parte dos estoicos. Não vou dizer para todos, mas para a maior parte deles não aparecia essa possibilidade. Então, nós somos, de certo modo, absorvidos pelo todo depois da morte, quando os estoicos se pronunciavam a esse respeito. Então, de que modo o ser humano pode tomar contato com a divindade, entrar em contato com ela? É racionalmente, por meio daquilo que é o melhor dentro de nós, o to hegemonikon, ou o logos, né? Que está presente na mente de cada ser humano e também no âmago do cosmos. Então, como tudo é racional e como a razão está dentro de nós, quando nós entendemos o funcionamento das coisas, nós estamos estendendo nossa inteligência e nosso entendimento para fora, e assim tendo um contato cada vez maior com a divindade ou com as divindades, ou ainda com esse todo que é uma espécie de Deus, né? Então é o que Marco Aurélio tinha a dizer a si mesmo. Há esta frase sensacional em que ele diz que apenas uma criança pode sentir medo de um fenômeno natural. Uma criança sente medo de um trovão, uma criança sente medo de uma onda um pouco maior, e nós não deveríamos, pelo menos em teoria, sentir medo da morte, porque ela é um fenômeno natural, ainda que seja o fenômeno natural que vai colocar fim aos nossos dias. O nosso ponto de vista subjetivo, particular, próprio, não é o melhor para que nós compreendamos a racionalidade das coisas. Temos de fazer um esforço para entender as coisas
em um plano maior, segundo, digamos assim, a totalidade, né? Tomar a perspectiva cósmica como aquela que melhor explica a vida e a morte. Eis o que eu tinha a lhes dizer. Até o próximo vídeo. Tchau, um abraço.